Gente, eu queria colocar aqui, falando um pouquinho a respeito, né, do que se trata, né, essa PL aqui. A gente vai ler aqui. Deixa eu ver, ó. PL do aborto. Saiba o que diz a lei, considerado um retrocesso por especialistas. Aqui, imagens de manifestação. No dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Dia 12 de junho, a Câmara... Tá bom assim a letra, Zé? Bom, eu não estou enxergando, porque primeiro escureceu tudo aqui, agora está uma tela branca e agora tenho que esperar ver se aparece mais alguma coisa aqui no computador. Para mim tá certo aqui. Tá vendo? Tá ok. Tá. Então, enquanto a Zoe veja aí se vai voltar, não sei se eu já posso ir lendo aqui. Leia. Tá. Então, tá falando assim, ó. No dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 1904 de 2024, conhecido como PL da gravidez infantil ou PL do aborto. A proposta equipara o aborto legal de gestação acima de 22 semanas, direito previsto em lei desde 1940 em caso de estupro, risco à pessoa gestante ou anencefalia ao crime de homicídio. A matéria foi pautada sem aviso prévio pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que fez votação relâmpago e em exatos 23 segundos considerou a urgência aprovada em votação simbólica, ou seja, sem registro do voto de cada deputado no painel eletrônico. Com a urgência, o PL pode ser votado diretamente no plenário da Câmara sem precisar passar pela análise de comissões relacionadas ao tema do projeto. A seguir, entenda o que diz a legislação atual, quais as mudanças propostas e como será a tramitação do projeto no Congresso. Então, o que diz a legislação atual sobre o aborto? O direito ao aborto é previsto em lei no Brasil desde 1940. Segundo os artigos 124 a 128 do Código Penal, mulheres podem interromper uma gravidez sem que isso seja considerado crime em 3 casos. Se a gestação oferece risco à vida da gestante, se a gravidez é resultado de violência sexual e se o feto for diagnosticado com anencefalia, má formação do cérebro. Segundo o Código Penal, não há qualquer limite de tempo de gestação para que o aborto legal seja realizado nos casos de estupro ou de risco à vida de quem gesta. Desde 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, gestantes também têm a liberdade para decidir pela interrupção da gravidez caso seja constatada por meio de laudo médico anencefalia, má formação do cérebro, sem que haja um tempo limite para a realização do procedimento. Em 2022, o Ministério da Saúde, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, recomendou em uma nota técnica que o aborto legal fosse realizado só até 21 semanas e 6 dias de gestação. Essa recomendação, contudo, não tinha força de lei, ou seja, não alterou a legislação até então vigente no Brasil. Ela foi baseada em argumentos da tese de viabilidade fetal, ou seja, viabilidade de sobrevivência do feto fora do útero a partir desse tempo. E por isso seria o caso de um parto prematuro e não de aborto. Aí, só comentando essa parte. Pode falar. A OMS declara que não há a OMS, a Organização Internacional de Saúde, entre outros órgãos internacionais de questão médica, refutam essa tese aí que foi apresentada por alguns cristãos de viabilidade fetal, de que depois, a partir de 22 semanas, esse feto já teria viabilidade fora do útero. Isso não tem base científica, isso foi apresentado apenas pela extrema-direita,
e é apresentado constantemente esse tipo de tese aí de que após, na verdade, os cristãos consideram que o feto o embrião já seja uma pessoa a partir do momento da concepção, o que não é cientificamente aceito. Então, é um argumento aí, geralmente, que eles tentam utilizar de uma certa nebulosidade sobre debates científicos. Olha que são evangélicos, né? Eles não gostam de ciência, mas aí eles tentam utilizar esses argumentos assim para tentar empurrar essa questão aí para dizer que o bebê já é um ser humano, só quando está dentro da barriga, né? Depois que sai, eles estão nem aí. Mas pode continuar a leitura aí. A Karina vai falar, mas ela está com o microfone desligado. Tá mutado, cara. Não foi mal, eu estava aqui indignada. Eu estou dizendo, eles dizem que são pró-vida, mas na realidade eles não são pró-vida, eles são pró-nascimento. Porque se fossem pró-vida, estariam preocupados com as crianças que estão sendo violentadas e estupradas. Né? É isso. E uma coisa que eu não entendo, assim, nos conservadores, né? É essa questão de, por exemplo, assim, eles são contra o aborto, mas eles são a favor da pena de morte. Tipo assim, a mulher, ela não pode abortar, então a criança, ela nasce, ela cresce, aí, sei lá, ela vai presa Não, isso, não é só isso, eles são contra o aborto e a eutanásia também. Sim, Ou seja, aí a pena de morte tá beleza, né? Eu não sei qual é a lógica disso, né? Mas... Não tem lógica. Bom, eu tô aqui no celular, agora eu vou tentar entrar de novo pelo computador, tá bom? Tá. Porque... uma coisa que o Gambiarra tá anotando aqui, Gambiarra Mendoc colocou aqui, é interesse eleitoreiro. Né? A gente percebe muito claramente que, primeiramente, fizeram isso nas carreiras, né? Para ser uma pauta moral, para acabar, para abafar, fazer fumaça em cima da questão da privatização das praias, né? Que a gente até falou, você até falou sobre isso na ano passado, não foi? Pois é, exatamente. Ou seja, você percebe que eles estão fazendo esses projetos e colocando um atrás do outro, sem dar tempo da gente sequer discutir entre a gente esses projetos. Sim. Quando a gente vê, a gente... E você não pode deixar... Beleza. Quando a gente vê, o negócio já está acontecendo. Não pode deixar de falar, né? Bom, eu vou tentar entrar aqui pelo computador e vou sair aqui. A lógica não tem lógica. Veja aí, a questão desses pautas, né, serem colocadas como uma avalanche, justamente para a gente não ter tempo nem de pensar a respeito. Mas também não pode deixar de ser falado, porque senão passa. E aí? Né? Essa questão da CPL é brutal demais. Né? Porque quando a gente fala que criança não é mãe, é porque essa CPL vai atingir justamente a infância. Por quê? Porque quando a criança ela é violentada e dessa violência surge a gravidez, não é de cara que a gente sabe que a criança está grávida. É bem depois, justamente por quê? Porque a criança, ninguém está sabendo que ela está sendo abusada. Então, a gente só percebe, geralmente, depois de 6 meses, que é essa 32ª semana. Entende? E ainda tem que ir lá, tentar ir na justiça para pedir, quando ela tem assistência, quando não é com a família toda que está entucando isso. Né? E é todo um processo de violência que a criança sofre desde muito cedo, né? Da violência em si, do estupro em si, até o processo dela poder realmente abortar e tirar essa criança. Essa criança tem que ter todo um processo de terapias, de apoio, tá entendendo? Porque vai ficar
é traumatizante, assim, todos os processos. E ainda por cima tem uma lei que, se ela fizer esse procedimento, ela vai ser presa por 20 anos, que é isso, gente, Pois 20 é, anos eu de estava cadeia. falando aí, né?